Fala galera, você tá no canal Física Retada e a dica agora é sobre hidrostática. Eu sou o professor Taveira e você, vem comigo! Vamos lá galera, bater um papo bem rápido sobre o Teorema de Steve, o teorema muito importante da hidrostática e que pode estar presente em qualquer vestibular. Vem comigo, olha só! Vamos considerar que nós temos um recipiente contendo fluido e a nossa ideia aqui é calcular a pressão total na base desse recipiente, ou seja, no fundo do recipiente. O que é que vai dizer o Teorema de Steve? Olha só, ele vai dizer que a pressão total na base desse recipiente é dada pela pressão atmosférica na extremidade superior desse recipiente, mais a pressão exercida por essa coluna de fluido, que nós chamamos de pressão hidrostática. Então, a pressão total na base do recipiente é dada pelo somatório da pressão atmosférica, se o recipiente estiver aberto, mais a pressão hidrostática, que é a pressão exercida pelo fluido. Mas, Taveira, como é que se calcula a pressão hidrostática? Olha só, essa pressão hidrostática é dada exatamente pelo produto dGH, onde D é a densidade do fluido em quilogramas por metro cúbico, G é a aceleração da gravidade local, geralmente para as nossas questões 10 metros por segundo ao quadrado, e esse H é exatamente a profundidade onde você quer calcular a pressão. Então, a pressão total na base do recipiente é dada pelo somatório da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, dGH. A nível do mar, essa pressão atmosférica é dada por 1 atm ou 1 vezes 10 à quinta pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Perceba então que a pressão ela varia diretamente com a profundidade, pois a pressão atmosférica, a densidade e a aceleração da gravidade aqui são consideradas constantes. Ou seja, quanto maior for a profundidade onde você quer calcular a sua pressão, maior vai ser o valor da pressão. Ou seja, a pressão ela cresce com a profundidade. Quanto mais imerso você estiver em um fluido, maior vai ser a pressão, porque a pressão é diretamente proporcional à profundidade. Fica ligadinho também no teorema dos pontos isóbaros. Aqui eu tenho o ponto X e o ponto Y, que estão no mesmo fluido e na mesma profundidade. Se eu quiser calcular a diferença de pressão para esses dois pontos, a diferença de pressão é dada pelo produto da densidade, gravidade, diferença de profundidade. Só que nesse caso aqui, os dois pontos se encontram na mesma horizontal, eles se encontram na mesma profundidade. E se dois pontos se encontram na mesma profundidade, imersos no mesmo fluido, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. Então, nesse caso aqui, você pode considerar que a pressão em X é igual à pressão em Y, beleza? Então, pelo teorema dos pontos isóbaros, se eu tiver dois pontos imersos no mesmo fluido e na mesma profundidade, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. A aplicação direta aqui do Teorema de Steve nos vasos comunicantes, apesar de terem formas diferentes, as colunas dos fluidos é a mesma profundidade, logo eles estarão sujeitos à mesma pressão. Todos aqui são distribuídos na mesma profundidade, independente do formato do recipiente. Sabe quem usa muito o Teorema de Steve e os caras nunca souberam disso? São os pedreiros, tá? Para saber o nivelamento da altura, onde deve se colocar, por exemplo, uma cerâmica, eles usam uma mangueira, que seria mais ou menos os vasos comunicantes, e através da altura da coluna de água, ele sabe se o nível, se a altura está correta, porque pelo teorema dos pontos isóbaros, a altura aqui
vai ser a mesma, já que eu tenho o mesmo fluido. Então fica ligadinho aí no Teorema de Steve, que é um teorema importantíssimo para qualquer vestibular que você fosse preparar. Então, vamos lá fazer algumas questões? Vem comigo, não sai daí. Olha só, se a gente pegar essa primeira questão, ele vai dizer o seguinte: é do conhecimento dos técnicos de enfermagem que para o soro penetrar na veia de um paciente, o nível do soro deve ficar acima do nível da veia, conforme a figura, devido à pressão sanguínea ser sempre superior à pressão atmosférica. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade do soro 1 grama por centímetro cúbico, a pressão exercida exclusivamente pela coluna de soro na veia do paciente, 9 vezes 10 a terceira Pascal. A altura em que se encontra o nível do soro do braço do paciente para que o sangue não saia em vez do soro entrar em metros é de quanto? Então, olha só. Aqui, galera, ele está nos fornecendo aqui a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Nos fornece a densidade do fluido, que nesse caso aí é o soro, e a pressão exclusivamente exercida pela coluna do soro. Ou seja, essa pressão aqui é a pressão hidrostática. E ele quer saber qual deve ser a altura em que se encontra o nível do soro para que o soro entre ao invés do sangue sair, já que a pressão sanguínea é muito alta, beleza? Qual é a ideia aqui? É você calcular a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é dada pelo produto dGH. Perceba que ele fala aqui, ó, a pressão exercida exclusivamente pela coluna de soro, ou seja, é a pressão hidrostática. Galera, se liga aqui que essa densidade está em gramas por centímetro cúbico. E você tem que usar para o teorema de Steve, para a pressão hidrostática, a densidade em quilogramas por metro cúbico, beleza? Então, olha só, tá vendo como é que eu faço para transformar de gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Eu vou te ensinar agora a relação. Galera, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico, beleza? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a terceira ou 1000 quilogramas por metro cúbico, beleza? Feito isso, a gente pode fazer as nossas contas. Vem comigo, olha só. Ele disse que a pressão hidrostática é de 9 vezes 10 a terceira Pascal. Lembrando que esse Pascal também pode ser Newton por metro quadrado. A densidade do soro, que é o nosso fluido, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, beleza? A gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a profundidade ou nível do soro que ele quer calcular, beleza aqui? Então, pela pressão hidrostática, eu tenho que pressão hidrostática é dGH, perfeito? A nossa pressão hidrostática, 9 vezes 10 a terceira, a densidade do fluido, 1 vezes 10 ao cubo, a aceleração da gravidade vale 10, a profundidade é a minha pergunta. Olha só, esse 10 a terceira que aparece do lado esquerdo, eu posso cancelar com esse 10 a terceira que aparece do lado direito. O 10 que está multiplicando, eu posso passá-lo para o outro lado, dividindo. Conclusão, a altura, o nível do meu soro é dada pela razão 9 sobre 10. E a razão 9 sobre 10 me daria aqui 0,9 metros, beleza? Então, se a gente volta lá para a nossa questão, nessa questão 1, a nossa alternativa correta seria de 0,9 metros. Seria a altura, o nível ideal para o soro se encontrar, para que o soro entre, ao invés do sangue sair. Perfeito?
Então essa é uma questão sobre o teorema de Stevens, uma aplicação fácil e prática aí, ó, tranquilo? Vamos lá então para mais uma questão. Olha só. A barragem principal da usina hidrelétrica de Itaipu é do tipo gravidade aliviada. Tem 612 metros de comprimento, 196 metros de altura e sua base tem 273 metros de largura. Sua estrutura está representada na figura. A pressão que a água exerce na base da barragem é de, olha só, a pressão que a água exerce na base da barragem. A pressão que a água exerce na base da barragem. Ele quer saber a pressão hidrostática. A pressão que a água exerce na base da barragem é a minha pressão hidrostática, DGH. Galera, e agora? Eu vou usar 612 metros, 196 metros ou 276 metros? Galera, para a pressão hidrostática só me interessa o nível, só me interessa a altura da coluna do fluido. Para a gente só interessa a altura, a profundidade, beleza? Então, esses 612 metros aqui e esses 273 metros aqui não serve para absolutamente nada. A profundidade, a coluna de água entre a superfície e a base da barragem é de 196 metros, beleza? Então ele me dá aqui, ó, a densidade da água, me dá aqui a aceleração da gravidade e a pressão atmosférica também não me serve para nada. Porque ele quer saber a pressão que a água exerce na base da barragem. Ele não quer a pressão total, ele quer a pressão que a água exerce na base da barragem, ok? Então a pressão hidrostática aqui seria a densidade, que seria de 1 vezes 10 a terceira, a aceleração da gravidade, que vale 10, e a profundidade, a coluna, a altura da água aí, que seria de 196 metros, beleza? Com isso aqui, a minha pressão hidrostática seria de 196 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Para deixar em notação científica, nós podemos aqui, ó, andar 2 casas para a esquerda e a minha pressão hidrostática, a pressão exercida pela água na base da barragem, seria de 1,96. Como eu andei 2 casas para a esquerda, eu somo 2 aqui na base 10, então seria 1,96 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado, beleza? Galera, então essa é a dica do Física Arretada para você com relação ao Teorema de Stevens. Fica ligado que esse tema é muito importante para qualquer vestibular que você venha a se submeter, ok? Então se liga na dica, se liga no Física Arretada, que eu vou colocar aqui para vocês também uma dica massa sobre princípio de Pascal e teorema de Arquimedes, ou empuxo, beleza? Fica aqui o meu abraço, até a próxima, valeu!